Olá, querido aluno, querida aluna, tudo bem com vocês? Espero que sim, na medida do possível. Meu nome é Antônio, sou professor de Educação Física aqui da Rede do Paulista e é um prazer receber vocês em mais uma aula do componente Movimento e Ação. E aí, gostaram da aula anterior? Então, hoje a gente vai dar continuidade àquele conteúdo que a gente estava abordando na aula passada. Ou seja, nós vamos trabalhar as capacidades físicas, parte 2. Vamos recapitular um pouquinho o que foi falado na aula passada, principalmente o conceito do que é capacidade física. Às vezes as pessoas elas colocam também como qualidades físicas, mas aí dá no mesmo. Então, as capacidades físicas nada mais são do que todo atributo físico treinável, ou seja, todas aquelas capacidades que nosso corpo desenvolve, mas que a gente consegue treinar. Ou seja, é todo movimento que a gente consegue, e no treinamento, cada vez mais melhorar ele, tá certo? Então, qual a importância da gente treinar as capacidades físicas? Por que é importante a gente saber disso? Porque não são atividades aleatórias que a gente faz. Então, é importante a gente saber os conceitos, mas saber o porquê que a gente está fazendo isso. Então, vamos ver. O treino das capacidades físicas é fundamental para que as pessoas criem uma memória muscular mais eficiente. Então, quanto mais a gente treina, mais o nosso corpo vai estar adaptado e o nosso corpo, dentro de uma sequência de movimentos, ele vai estar sempre apropriado para desenvolver diversas atividades. Voltando, além de eliminar o sedentarismo, visto que as mesmas estarão inseridas em um estilo de vida mais saudável. Então, além de ser uma forma de treinamento, é uma forma de sair do sedentarismo, da gente se exercitar e buscar um hábito de vida mais saudável, certo? Lembrando que quanto mais a gente se exercita, mais o nosso corpo ele vai estar apropriado para diversas atividades e também vai auxiliar no emagrecimento, ok? E quais são as capacidades físicas que a gente vai estudar hoje? Nós vamos estudar mais 3 capacidades físicas diferentes do que a gente viu nas aulas passadas. Nós vamos falar um pouco sobre a coordenação motora, a agilidade e a velocidade. Ambas que são de extrema importância, certo? Principalmente a coordenação motora, que está relacionada com quase tudo aquilo que a gente faz no nosso dia a dia. Então, começando pela coordenação motora. O que seria essa coordenação motora? Às vezes as pessoas elas costumam dizer: eita, fulano está fazendo uma atividade, mas não está tão coordenado. O movimento que ele está fazendo é um movimento assim, está meio troncho, ou ele não está conseguindo se exercitar da forma certa. Às vezes é por falta de uma coordenação motora, certo? Então vamos conceituar o que seria. A coordenação motora é a capacidade de coordenação de movimentos decorrente da integração entre o cérebro, músculo e articulações. Por que cérebro, músculo e articulações? Porque toda aquela informação que vai ser passada do que a gente vai estar fazendo, do que a gente vai estar realizando, vem primeiramente do nosso sistema nervoso, certo? E as informações elas vão voltar todinha para os nossos músculos e as nossas articulações, que vão estar localizados onde? Nos membros superiores e nos membros inferiores. E essa coordenação motora, ela só é uma só ou existe alguma classificação ou tem diferença? A gente vai ver isso agora. Então, os tipos de coordenação motora. É importante a gente entender que a coordenação motora ela vai estar organizada em 2 tipos. A coordenação motora fina e a coordenação motora grossa. E o que seria, professor, essa coordenação motora fina? A coordenação motora fina relaciona-se com as atividades que exigem muita precisão envolvendo músculos menores. Vamos lá. Dar exemplos para que a gente também entenda o que seria essa coordenação. Passar a linha numa agulha. A gente precisa de muita precisão para passar a linha naquele buraquinho lá da agulha. Outra coisa, catar feijão, catar os grãos, para a gente separar grãos. A gente também vai estar utilizando a coordenação motora fina. E sempre vai estar realizando principalmente movimentos de pinça. Então, só pelo fato da gente desenvolver atividades dessa magnitude, a gente vai estar estimulando áreas do nosso cérebro que vão impulsionar esse movimento. É treinável? É, porque às vezes tem pessoas que não conseguem passar a linha numa agulha, elas não conseguem catar um grão, às vezes ela não consegue pegar uma tarraxinha que caiu no chão, porque tem pessoas que não conseguem fazer esse movimento de pinça.
A coordenação motora grossa, o que seria? A coordenação motora grossa, ela envolve principalmente grandes grupos musculares, podendo ser desenvolvida a partir da prática de atividades físicas. Então, gente, como exemplos dessas atividades de coordenação motora grossa, jogar bola, dançar, fazer exercícios de ginástica, a gente pode estar realizando também os próprios afazeres domésticos, como varrer a casa, dobrar uma roupa, né? Então são atividades mais grosseiras, como o próprio nome diz, habilidades grossas. Então são atividades grosseiras que a gente consegue manipular com a grande quantidade dos nossos músculos. Enquanto na capacidade anterior a gente usa poucos agrupamentos musculares, na coordenação motora grossa a gente utiliza vários tipos de músculos, ok? E quais são as ações do nosso corpo perante a coordenação motora? Então, o pular, o correr, o andar, saltar ou realizar tarefas que exijam maior habilidade, como segurar um lápis, bordar, desenhar, recortar, tudo isso exige coordenação motora. Quando a gente fala de coordenação motora, nós falamos em relação ao quê? Movimentos coordenados. Então tem um ordenamento de todos os movimentos que a gente faz. Só pelo fato de eu levantar um braço aqui, já é um movimento coordenado. Agora, se eu faço os dois braços ao mesmo tempo e volto, são movimentos coordenados. Que é como eu falei no começo. O cérebro vai trazer informações para os meus músculos e as minhas articulações se movimentarem. Ok? Então lembrar disso, que diversas atividades elas vão exigir essa coordenação. Agilidade. A agilidade é uma outra capacidade física que também é treinável, certo? E a agilidade, dentro da organização dos exercícios, ela vai estar presente perante a todas as capacidades físicas. Mas vamos conceituar o que seria essa agilidade. A agilidade é a habilidade de mudar a posição do corpo de maneira eficaz. É uma qualidade que se atribui a uma pessoa mediante a qual obtém um controle total de suas partes do corpo e pode as mover com rapidez e soltura. Observem essa imagem aí. A moça pulando aí na escada de agilidade, né, realizando diversos movimentos. Então, ser ágil é poder fazer diversas movimentações do corpo, mas de forma mais rápida e eficaz, certo? Então, por exemplo, quando eu vou pular corda, eu estou utilizando a agilidade? Estou, porque ali eu estou usando o salto, mas também eu estou usando a minha concentração para realizar esse movimento de forma acelerada, certo? Quando eu vou fazer algum movimento de dança, eu estou utilizando a agilidade? Estou, porque ali eu estou ouvindo a música e estou realizando alguns movimentos, certo? Associados à música. Então a gente está utilizando a agilidade constantemente no nosso dia a dia. Imagine, do nada você ter que fazer uma atividade doméstica, tipo limpar a casa porque vai receber alguém. Imagine a rapidez que você está utilizando e a agilidade que você vai utilizando para pegar todos os materiais necessários para fazer isso em um menor tempo. Então você também está utilizando essa capacidade de agilidade. Então, dentro do que a gente já vem falando, né, desde das capacidades anteriores, a agilidade ela vai estar presente em todas as atividades. Seja atividades de exercício, mas sejam atividades também diárias, no seu ambiente de trabalho, na sua vida cotidiana em casa. Ok? Quais são as situações ou situação que a gente utiliza a agilidade? Vamos observar. A agilidade vai estar associada ao domínio do corpo, à velocidade e à leveza dos movimentos, como a gente já havia falado. Exemplo, ela vai estar presente na dança, nas lutas, ou seja, nas artes marciais, nas performances artísticas, no ato de correr e nas atividades físicas. Então, a gente já citou exemplos de como a gente pode estar utilizando a agilidade no nosso dia a dia, né? Então, parem sempre para observar isso. Nada é por acaso. A gente utiliza sempre as coisas de forma integralizada, ok? Inclusive, a gente vai utilizar a agilidade junto com a velocidade e com a coordenação motora, né? Então, para vocês observarem que os movimentos que são realizados são todos de forma integralizada. A próxima capacidade física, que é a terceira, é a velocidade, né?
A velocidade também é uma capacidade que vai estar evidente em todas as atividades do nosso dia a dia, certo? Mas para isso, antes da gente falar como ela vai estar inserida, vamos conceituar. A velocidade é a capacidade física que permite realizar movimentos em menor tempo possível ou reagir rapidamente a um sinal. Quando a gente diz que são atividades que a gente precisa realizar no menor tempo possível, a gente já imagina logo o quê? Como a figurinha está mostrando, a corrida, não é verdade? Uma outra situação assim, do dia a dia que a gente vai utilizar a velocidade. Imagine você passando numa rua e de repente aparece um cão raivoso. Do nada o seu corpo vai emergir que habilidade? A habilidade de correr. Você vai correr desesperado. Então você está utilizando também numa situação corriqueira do dia a dia. Outra situação que você utiliza a velocidade, quando você está atrasado para chegar em algum lugar e você tem pouco tempo para ir e você não tem algum meio de transporte, então você vai ter que ir a pé. Então você vai utilizar o quê? A velocidade também, ok? Mas como também foi falado, a velocidade a gente vai utilizar o quê? Vai utilizar a reação para alguns sinais, certo? Ou seja, eu posso fazer um sinal sonoro e dizer que nesse sinal você tem que fazer algum movimento. Então, ao tocar do sinal, você já faz de imediato esse movimento. Ou se eu estou fazendo algum exercício aqui diferente para vocês, vocês repetem na mesma proporção do que eu falei. Então, a velocidade também está inserida nessas questões. Os tipos de velocidade. Vamos conceituar o primeiro, que é a velocidade de deslocamento. É a capacidade máxima de uma pessoa se deslocar de um ponto a outro. Isso a gente já deu até exemplo, né? É quando a gente faz alguma corrida ou quando a gente caminha de forma mais acelerada, certo? Então, esse deslocamento vai se dar a partir de ações que você vai reagir do seu corpo. A velocidade de membros. Essa velocidade ela vai estar relacionada a como você vai estar realizando o exercício. Ou seja, vai ter todo aquele processo que envolve a sua musculatura. Então, quando a gente está numa sequência, por exemplo, de exercício ginástico, onde a gente tem que vir aqui para um lado e para o outro, isso a gente está utilizando a velocidade de membros, porque a gente está conseguindo realizar uma sequência de movimentos, mas não só com um único movimento do corpo, mas usando várias partes do corpo, certo? Então, a velocidade de membros é a capacidade de mover os membros superiores ou inferiores tão rápido quanto possível. Um outro exemplo que a gente pode dar a essa velocidade de membros. Quando a gente está em outro exercício, que a gente usa o braço e o joelho ao mesmo tempo. Então, estou utilizando movimentos alternados, membros superiores e membros inferiores, mas dentro de uma organização de movimentos. Ok? Ainda sobre os tipos de velocidade, nós temos a velocidade de reação, que foi a que eu falei. É quando a gente tem algum sinal, seja sinal visual, seja sinal sonoro, ou seja sinal de algum gesto que a gente esteja fazendo. Então vamos conceituar. É a rapidez com a qual uma pessoa é capaz de responder a um estímulo, seja um estímulo visual, auditivo ou tátil. Tempo requerido para ser iniciada a resposta a um estímulo recebido. Então, se eu faço, como eu já disse, movimentos aqui alternados, vocês respondem rapidamente a esse exercício fazendo o que eu faço. Então, isso você está utilizando a velocidade de reação. Se de repente tem um sinal e esse sinal você tem que se deslocar de um ponto a outro e você já tem que voltar no próximo sinal, também está utilizando tanto a velocidade de deslocamento, mais a velocidade de reação. Para vocês verem que a gente não utiliza somente uma coisa e outra, a gente utiliza de forma integralizada e de forma de conjunto, tá certo? Então, para que a gente entenda isso, tudo que vai ser utilizado nas capacidades físicas, elas vão vir em conjunto. A gente não usa somente a flexibilidade no exercício, a gente utiliza a flexibilidade, a força e a agilidade, para vocês observarem, né? A gente não utiliza somente a velocidade, a gente utiliza a velocidade, a agilidade e a coordenação motora. Então, para vocês verem que legal, como as práticas das capacidades físicas, elas nos proporcionam um entendimento de como a gente se movimenta de forma geral, né? Elas nos proporcionam compreender como o corpo humano
vai se movimentar nas diversas manifestações e das diversas atividades da vida cotidiana, ok? Então, como toda prática corporal, como toda prática de atividade física e exercício físico, nós também temos benefícios que envolvem a velocidade. Vamos conferir. Auxilia na saúde do coração, certo? O coração sendo um dos principais beneficiados pela prática da corrida. Então vejam aí, a corrida em si, professor, mas precisa ser uma corrida em alta velocidade? Não. Só o fato de você fazer uma corrida de leve, com o tempo, seu corpo vai estar tão adaptado que você vai conseguir já aumentar a velocidade nas próximas vezes que você se exercitar, ok? E o nosso coração agradece, tanto para as questões de saúde própria dele, mas também em relação às capacidades vasculares. Fortalece os ossos, certo? E correr também emagrece. Então, quanto mais exercício, melhor será a nossa saúde e aí a gente vai poder agregar esses valores aí às nossas condições físicas, tá certo? Então, além de ter um fortalecimento do nosso esqueleto, a gente também vai ter um emagrecimento, porque é uma atividade longa, né, de um tempo maior de duração e, consequentemente, a gente gasta mais energia e mais calorias, ok? E correr beneficia a resistência muscular e o trote semanal previne e trata a osteoporose. Então, além de trazer benefícios para a resistência do nosso músculo, cada vez mais que a gente se exercita, o nosso músculo vai ficar mais forte. Como eu já havia falado, vai dar fortificação aos ossos, evitando a doenças como osteoporose, ok? E aí, essa semana eu trouxe um desafio bem legal para vocês, tá certo? E esse desafio da semana vai ser visto agora num vídeo que eu vou passar para vocês, tá bom? Então vejam aí, se exercitem e a gente volta já já. Então, voltando, espero que vocês tenham gostado, né, do vídeo que foi proposto aí para vocês com alguns exercícios que dá para vocês fazerem em casa, certo? A gente vai sempre, na medida do possível, trazer um exercício ou outro que vocês realmente consigam fazer e o ideal é que vocês se apropriem desses movimentos para mudar também a vida de vocês dentro da questão da promoção da saúde. E a frase da semana que eu deixo para vocês é: mesmo que já tenha feito uma longa caminhada, há sempre um novo caminho a se fazer. Uma frase de Santo Agostinho. Então, mesmo que a nossa caminhada às vezes se conclua ou ela seja uma caminhada longa, mas aí a gente sempre vai ter caminhos para percorrer durante o nosso dia a dia, durante a nossa vida. Tá certo, gente? Então, eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Um beijo para vocês e até a próxima.